Esse ano de 2008 foi a virada na vida de Tony Stark. Foi aqui que ele passou de um babaca egocêntrico para se tornar o playboy que todo mundo ama. Tony Stark é um cara inteligente, muito inteligente, tipo, muito mesmo. Talvez ao lado de Bruce Banner seja o Albert Einstein, o Leonardo da Vinci do século 21. Bruce Banner está desaparecido depois do incidente lá de 2005 com aquele monstro verde. Há rumores que ele morreu, há outros rumores que ele tá foragido em algum país da América Latina, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas Tony Stark herdou a capacidade de criar do seu pai. Ele já era rico, mas agora, cara, tá muito mais depois que ele fez uma parceria das indústrias Stark com o exército. Esse ano iniciou como qualquer outro. Stark não compareceu a mais um dos vários eventos que visavam dar um prêmio a ele. Ele estava em um cassino festejando, e era um prêmio que seu próprio amigo estava entregando, James Rhodes, tenente da Força Aérea Americana. Era muito comum Stark simplesmente faltar a prêmios porque ele estava na farra. Mais tarde, esse prêmio foi encontrado com um cosplay fantasiado de Júlio César no cassino em que Tony Stark estava. Como esse prêmio foi parar com esse cosplay, bem, é um mistério. Imagine o quão louco não foi esse dia. Foi tão louco esse dia que dizem que Stark teve um caso com a repórter Christine Everhart no final da noite. Ninguém sabe ao certo se é verdade, mas eles foram vistos juntos, só que no caso, Christine apenas estava entrevistando ele. Mas são apenas rumores, né? O povo gosta de uma fofoca. No dia seguinte, Tony foi visto em alta velocidade indo em direção à sua empresa. O engraçado é como ele simplesmente não foi parado pela polícia. Se fosse qualquer um de nós, meros mortais, era multa pesada. Mas é o Tony Stark, né? Essa foi a última vez que Tony Stark foi visto em público. Pouco se sabe o que rolou até o seu sequestro, mas dizem que ele foi fazer uma apresentação de armas pro exército. Houve um ataque, muitos soldados morreram e ele foi capturado. Tony Stark ficou preso em uma caverna de fevereiro desse ano até maio. Ninguém sabe ao certo o que ele sofreu lá. Ele ficou sob cuidados de grupo de terror, sendo torturado o tempo inteiro, segundo relatos. Cara, assim, eu confesso que meio que todo mundo já tinha aceitado que ele tinha morrido. Foram dias e meses de mistério. Eram notícias, cara, muito vagas. Os veículos maiores de imprensa diziam que ele estava vivo, mas nas ruas, cara, pra gente, ele já tinha sido morto. A gente só ficava se perguntando o porquê não davam logo a notícia de que ele tinha morrido, que só estavam escondendo a sua morte porque isso iria desestabilizar a força que os Estados Unidos tinham. Imagine, o cara que faz a força do seu país acaba morrendo. Os Estados Unidos não poderiam confirmar sua morte. Não se falava de outra coisa. Só que isso meio que estava deixando as pessoas de saco cheio. Todo mundo já sabia que o Tony Stark estava morto, mas a imprensa e algumas pessoas diziam que não tinham informações suficientes para isso. Obadiah Stane voltou ao cargo de CEO das indústrias Stark. Obadiah era o vice do Tony. Eis então que em maio, simplesmente do nada, surgem notícias de que Tony Stark havia sido resgatado das mãos do grupo terrorista. As informações na época era que ele foi encontrado vagando pelo deserto. Acreditavam que de alguma forma ele conseguiu escapar furtivamente do esconderijo. O cara voltou da morte, ele realmente estava vivo. A sua fuga ainda continua sendo um mistério. Há relatos de que um grupo de prisioneiros armou uma rebelião. Outros boatos dizem que Tony Stark criou armas com sucatas para escapar. Outros boatos ainda dizem que ele criou a armadura do Homem de Ferro lá dentro. O que, convenhamos, é meio que absurdo, né? Às vezes eu penso que a galera só gosta mesmo de endeusar essas figuras históricas, tá ligado? O cara é inteligente, mas vamos lá. Criar uma armadura em um esconderijo terrorista usando sucata, cara, na moral. As indústrias Stark logo convocaram uma coletiva de imprensa imediata. O cara não teve nem a chance de descansar, mano. Olha que bizarrice. O mano é dono da própria empresa, é sequestrado, ele consegue fugir e ao invés da diretoria dar um suporte pro cara, não, mano, já bota ele pra trabalhar. Isso é muito louco. Tony Stark deu sua primeira entrevista na sede das indústrias Stark. Uma entrevista muito diferente da que a gente estava acostumado. Stark parecia um homem quebrado. Ele começou a entrevista sentado, cara, parece que ele estava cansado. Pela primeira vez vimos Tony Stark se questionar publicamente sobre o que ele estava fazendo. Ele disse que as armas que ele criou estavam matando jovens que ele jurou proteger. Não só isso,
estava matando pessoas. Eis então que, do nada, ele diz que irá fechar a divisão de armas das indústrias Stark. Na moral, isso foi bombástico. Isso foi tão inesperado que o próprio Obadiah Stane, que era o seu vice, teve que assumir o comando dessa entrevista e tirar o Tony de lá. As pessoas começaram a se questionar se ele não tinha ficado louco, se isso não era estresse pós-traumático. Eu mesmo pensava isso. Na escola, cara, a nossa discussão era se ele tinha endoidado ou criado empatia finalmente. O meu professor de história dizia que isso aí era só fachada, que Stark é um bilionário e tá fingindo que se preocupa com as pessoas só pra parecer bonzinho. Financeiramente foi o pior momento das indústrias Stark. As ações despencaram, a empresa perdeu muito valor comercial, perdeu credibilidade e os seus acionistas e diretores decidiram que era hora de tirar Tony Stark do comando. Confesso que na época realmente pareceu que ele tava ficando louco. Como assim deixar de produzir armas? O país iria ficar muito vulnerável, os inimigos iriam atacar. A gente meio que tava com medo de um ataque parecido aqui no país. Pô, se atacaram o Tony Stark, que é mundialmente conhecido, que é americano, que é aliado dos Estados Unidos, se atacaram esse cara sem medo, qual a chance de não atacar a gente andando na rua a qualquer momento? O Stark foi visto uma última vez indo visitar o seu amigo James Rhodes na sede das Forças Aéreas. Depois disso, ele ficou um tempo sumido. Nesse período, começaram a acontecer relatos de OVNIs sendo avistados durante uma noite ali na cidade. Um OVNI meio humanoide. Não foi apenas um relato não, cara. Várias pessoas disseram terem visto um ser humanoide voando pelo céu à noite. Isso foi meio bizarro, mas hoje a gente sabe que provavelmente eram drones do Tony Stark voando pela cidade. Vai ver, o Tony Stark tava lá na casa dele fiscalizando, testando aparelhos novos, enfim, já que fazia muito tempo que ele não aparecia em público. A imprensa se questionava o que se passava na cabeça do Stark, porque ele tinha sumido mais uma vez, cara, só se falava dele. Na verdade, o ano inteiro foi só falando desse cara. A diretoria das indústrias Stark decidiram tirá-lo do comando, mesmo assim, ele não apareceu em público, o que fez com que o mercado voltasse a acreditar um pouco na empresa. As ações subiram um pouquinho. Depois começaram a surgir notícias de que as indústrias Stark estavam negociando com grupos de terror. Várias armas foram vistas em uma cidade chamada Gulmira, no Afeganistão. As ações despencaram mais uma vez. Será que tem algo a ver com o seu sequestro? Será que Tony Stark realmente foi sequestrado? Por causa disso que ele quis fechar a divisão de armas da empresa? Ou seu sequestro foi só fachada? Essa, entre aspas, versão empática de Tony Stark realmente poderia ser só fachada, já que a gente sabe que agora sua empresa é suja. Abriram-se muitos questionamentos. Os meus pais, eles tinham a certeza de que Tony Stark estava maluco. Para eles, Tony Stark sempre foi um filho da puta que só pensava em dinheiro, só pensava em mulher e álcool. Não era novidade a sua empresa ser corrupta. Esse ar de, entre aspas, moço arrependido não enganava eles. A primeira volta a público do Tony Stark aconteceu no Walt Disney Concert Hall. Segundo relatos, Stark foi visto dançando com a sua assistente, que estava se jogando para cima dele. Os dois acabaram indo pro terraço. A sua assistente é Virginia Potts, mais conhecida como Pepper Potts, uma ex-modelo que foi contratada como assistente administrativa do financeiro das indústrias Stark, que logo depois subiu de cargo e hoje é assistente pessoal do bilionário. Ou seja, ela vive pessoalmente na casa do ricaço. Muita gente diz que ela já tinha interesse, e eu vou te falar, é o que parece. Uma mulher bonita, que foi modelo um dia, que trabalha dentro da casa do bilionário e que fica se jogando pra cima do seu chefe em uma festa sabendo do histórico de bebida do patrão. É impossível não pensar que aqui tem interesse. Em um momento dessa festa, Stark estava no bar, mais uma vez. Christine Everhart chegou a ter contato com ele. Segundo testemunhas, depois dessa conversa, Tony Stark ficou extremamente irritado. Agora não sabemos se a Christine ficou com ciúmes do Tony com a Pepper, já que tinham rumores de um caso entre os dois, lembra? Ou se, como jornalista, ela questionou ele sobre as notícias recentes dos podres da sua empresa. Só sabemos que depois dessa conversa, Stark se desentendeu com Obadiah Stane, na parte de fora do evento. Stane chegou a dizer alguma coisa pra Tony que o deixou extremamente congelado no lugar. O que o Stane disse, cara, ninguém sabe, mas a foto do Tony Stark parado com o rosto congelado na escadaria foi manchete em vários jornais. No mesmo dia aconteceram ataques às armas de Stark em posses dos grupos terroristas, lá na cidadezinha de Gulmira, e no mesmo dia, 2 caças americanos
americanos foram abatidos em território nacional. Isso claramente era um sinal de guerra. Todo mundo ficou com medo. Parecia que a gente estava diante de uma guerra ao terror intensa. Mas o tenente James Rhodes veio a público dizer que foi apenas um acidente em um treinamento e os eventos apenas foram coincidências. Eu sei que não passava nem o Wi-Fi no butico do americaninho. Dias se passaram e mais uma confusão envolvendo as indústrias Stark aconteceu. Agentes federais foram vistos invadindo a sede da empresa no meio da noite e um grande confronto aconteceu. No dia, não sabiam ao certo o que era, mas dois robôs travaram uma batalha violenta que se estendeu para a cidade, o que acabou com a destruição da sede das indústrias Stark depois que o reator Ark explodiu. As notícias começaram a se espalhar e a imprensa exigiu uma resposta. A imprensa falava sobre um monstro gigante e o, entre aspas, Homem de Ferro, que seria o alter ego de Tony Stark. Acreditavam que Tony Stark estava combatendo o robô gigante. Alguns diziam que eram dois robôs, um era o Tony e o outro era algum protótipo seu que se descontrolou. As forças armadas alegavam que o Homem de Ferro era um guarda-costas do Tony Stark. Na manhã seguinte, aconteceu a maior coletiva de imprensa da história, não a maior de tamanho, e sim a mais importante. Ouço dizer que nenhuma outra teve tanto impacto assim no mundo do que essa. O mundo todo falava sobre esse tal Homem de Ferro. A entrevista foi passada ao vivo em quase todos os países do mundo, até mesmo na Rússia, um país com grande rivalidade com os Estados Unidos. As pessoas queriam saber o que aconteceu. Stark parecia inseguro nessa entrevista. Quando questionado por Christine Everhart, Tony Stark se declara como sendo o Homem de Ferro. Esse foi o maior boom em muito tempo. Eu não me lembro de uma notícia tão bombástica assim acontecendo. Por mais que a imprensa suspeitasse, ninguém levava fé que o playboyzão era o Homem de Ferro. Aquele playboyzão babaca decidiu simplesmente bater em um robô gigante na rua vestindo uma armadura. Que brisa é essa, irmão? Mas sim, essa era a verdade. 25 de maio de 2008 foi a data dessa icônica entrevista que mudou para sempre o mundo que conhecemos. Hoje, Tony Stark, ou melhor, o Homem de Ferro, está em treinamento com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Não sabemos ao certo quais são os planos, mas dizem que ele irá ajudar a manter a segurança nacional. Não sabemos se essa, entre aspas, versão boazinha de Tony Stark é permanente, se ele voltará a ser aquele babaca que sempre foi. Eu só sei que muitas polêmicas estão surgindo, como por exemplo, a armadura ser muito poderosa. Meu professor de história diz que um bilionário não deveria ter tanto poder assim nas mãos, que essa armadura tem que ser dada para o governo. Eu só sei que agora parece que a gente tá um pouco mais seguro, pelo menos por enquanto.